Olá, seja muito bem-vindo a uma jornada onde cientistas desafiam a teoria do Big Bang com nova explicação quântica. Você sabia que a nossa origem pode não ter sido uma explosão no vazio, mas um nascimento silencioso no interior de um buraco negro? Acreditávamos que o tempo surgiu de uma singularidade exposta ao nada. Mas cálculos recentes indicam que o nosso universo pode ser o lado de dentro de uma estrela, que colapsou em outra realidade, protegendo-nos com um horizonte de eventos. O que existe além dessa parede? Vamos entender a cosmologia de buracos negros e como ela elimina a necessidade de um início caótico. Vamos percorrer os estudos que conectam a gravidade extrema à criação de novos espaços. Vamos imaginar a escala desse útero cósmico e sentir o mistério de habitar as profundezas de um gigante. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você nos ajuda imensamente a manter o universo para o sono. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para começarmos essa jornada, precisamos voltar a um momento que, paradoxalmente, talvez nunca tenha existido da forma como nos contaram. Vamos caminhar juntos até a borda do entendimento humano, até aquele ponto na linha do tempo onde os relógios param e as leis da física que conhecemos simplesmente se dissolvem em mistério. Durante quase um século, aceitamos uma história fascinante, porém incompleta, sobre a nossa própria origem. Aceitamos a ideia de que há cerca de 14 bilhões de anos, tudo o que existe, cada estrela, cada galáxia, cada átomo do seu corpo e até o próprio espaço vazio, estava comprimido em um único ponto inimaginavelmente quente e denso. Chamamos isso de Big Bang. A imagem é poderosa. Uma grande explosão de luz e energia rompendo o silêncio do nada absoluto, criando o palco onde a vida eventualmente dançaria. É uma narrativa bonita, quase mítica, que nos dá uma sensação de início, meio e fim. No entanto, quando os físicos mais brilhantes do mundo tentam olhar para esse instante zero com a lupa rigorosa da matemática, encontram algo perturbador. Eles não encontram um começo claro, mas sim um erro, um abismo lógico. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, se retrocedermos o filme do cosmos até o final, toda a massa do universo acabaria espremida em um espaço com volume zero e densidade infinita. Na física, chamamos isso de singularidade. E embora a palavra soe técnica e elegante, para um cientista, ela é um grito de alerta. Uma singularidade não é uma coisa física, é o momento em que a equação quebra, onde a calculadora cosmológica divide por zero e para de funcionar. Dizer que o universo veio de uma singularidade é basicamente a maneira científica de dizer: daqui para trás, nós não sabemos o que acontece. É um muro de neblina intransponível para a física clássica. É aqui, neste exato ponto de desconforto intelectual, que a nossa nova história começa, porque a natureza, em sua sabedoria silenciosa, raramente lida com infinitos ou zeros absolutos. A natureza prefere transições. E é por isso que um grupo de físicos teóricos começou a olhar para outro fenômeno cósmico que também possui uma dessas singularidades misteriosas em seu centro: os buracos negros. Pense comigo por um instante sobre o que é um buraco negro. É uma estrela gigante que, ao final de sua vida, esgotou seu combustível e não conseguiu mais sustentar seu próprio peso. A gravidade venceu a batalha contra a energia e a estrela desabou sobre si mesma, implodindo com uma força tão colossal que furou o tecido do espaço-tempo. Para quem olha de fora, ela desapareceu, deixando para trás apenas uma sombra escura e um campo gravitacional do qual nem a luz escapa. Mas a grande pergunta, aquela que gera a tensão crescente que nos guiará hoje, é: para onde foi aquela estrela? A matéria não pode simplesmente deixar de existir. A física quântica nos ensina que a informação e a energia são indestrutíveis. Elas apenas mudam de estado. Então, se aquela massa colossal foi esmagada e engolida por um ponto de gravidade infinita, ela precisa estar em algum lugar. E é aqui que a nova explicação quântica desafia o Big Bang tradicional, com uma elegância assustadora.
E se a singularidade no centro de um buraco negro não for um fim, mas uma passagem? E se, ao invés de ser esmagada até o esquecimento, a matéria que cai ali for soprada para o outro lado, expandindo-se novamente? Essa é a proposta audaciosa da cosmologia de buracos negros. Ela sugere que o que chamamos de Big Bang não foi uma explosão surgida do nada no vácuo, mas sim o momento exato em que uma estrela colapsou em um universo pai e formou um buraco negro. Do outro lado desse colapso, protegida pelo horizonte de eventos, aquela fronteira negra que nada atravessa de volta, a matéria explodiu para fora em uma nova dimensão, criando o nosso universo. Imagine a vertigem dessa perspectiva. Isso significaria que o nosso cosmos, com toda a sua vastidão incomensurável, seria o interior de um buraco negro que existe em uma realidade muito maior. O nosso início seria, na verdade, o evento final de uma estrela em outro lugar. Essa ideia resolve o maior problema da cosmologia moderna, a causa primária. No modelo antigo, tínhamos que aceitar que o universo surgiu porque sim, sem explicação do gatilho inicial. Mas nesta nova visão quântica, o gatilho é um processo físico natural e comum, o colapso estelar. A gravidade extrema distorce o espaço de tal forma que cria uma bolha, um novo bolsão de realidade que se desconecta do seu universo de origem e começa a crescer por conta própria. É como se o espaço-tempo fosse um tecido elástico. Se você colocar um peso muito grande em um ponto, ele afunda, até que o fundo se rompe e cria uma nova bolha embaixo, separada, mas nascida da primeira. Nós viveríamos dentro dessa bolha. Essa teoria nos obriga a reavaliar nossa sensação de isolamento. Não somos um acidente solitário. Somos filhos de um processo astrofísico. E isso traz uma conexão profunda e quase biológica para a estrutura da realidade. Universos gerando universos em uma árvore genealógica cósmica sem fim. O Bang do nosso início seria apenas o choque da matéria do universo pai, atravessando o portal e encontrando espaço para se expandir novamente aqui dentro. E o que vemos como a expansão acelerada do cosmos hoje poderia ser a inércia desse movimento inicial, a memória gravitacional daquela queda primordial. Ao olharmos para o céu noturno sob essa nova ótica, a escuridão entre as estrelas ganha um novo peso. Não estamos olhando para um vazio passivo. Estamos olhando para a estrutura interna de um objeto colossal. As leis da física, que governam o nosso cotidiano, a gravidade que mantém seus pés no chão, a luz que aquece sua pele, seriam as leis específicas do lado de dentro desse buraco negro. E isso levanta uma questão fascinante que vamos carregar conosco. Se o nosso universo nasceu de um buraco negro, isso significa que cada buraco negro que vemos em nossa própria galáxia também pode estar gestando um novo universo em seu interior? Estaríamos nós, sem saber, carregando trilhões de universos bebês dentro do nosso próprio cosmos? Essa mudança de perspectiva retira a violência do conceito de criação. Não houve um caos desordenado. Houve uma transformação de energia gravitacional em expansão espacial. O branco ofuscante do Big Bang seria o reverso do preto absoluto do buraco negro. São a mesma porta, vista de lados opostos. Para quem ficou no universo pai, a estrela se apagou e virou escuridão. Para nós, que estamos do lado de dentro, a luz se acendeu e virou tudo o que existe. É uma dualidade poética que a mecânica quântica adora. Observadores diferentes vendo realidades opostas que são, no fundo, a mesma verdade. Sinta como essa ideia acalma a ansiedade sobre o fim de tudo. Se o universo não é um acidente descartável, mas parte de um mecanismo reprodutivo do cosmos maior, então existe uma continuidade eterna. O tempo não começou aqui, ele apenas fluiu para cá. A matéria que compõe suas mãos, a água que você bebe, o ar que você respira, tudo isso talvez já tenha sido parte de uma estrela brilhante em um universo anterior. Uma estrela que viveu, brilhou e morreu para que nós pudéssemos nascer. Somos literalmente poeira de estrelas de outra dimensão, reorganizada e trazida à vida por um túnel de gravidade. Agora, conforme avançamos nessa narrativa, precisamos entender como é viver dentro desse cenário. Não é apenas uma teoria abstrata,
ela muda a textura do lugar onde vivemos. Se estamos dentro de um buraco negro, existem fronteiras que jamais poderemos cruzar? Existe um limite físico para onde podemos ir? A ciência começa a nos mostrar que o horizonte de eventos, a borda do buraco negro, não é apenas uma prisão, mas um escudo. Ele nos protege. Se estivéssemos expostos ao universo Pai, talvez as leis da física de lá fossem incompatíveis com a nossa vida. O buraco negro funciona como uma estufa, um ambiente fechado e controlado, onde a gravidade, a temperatura e as forças nucleares encontraram o equilíbrio perfeito para permitir que galáxias se formassem e a consciência despertasse. Estamos seguros aqui dentro. O que parecia ser um abismo aterrorizante, o buraco negro, revela-se na verdade um santuário, uma cápsula de tempo e espaço navegando na eternidade. E é com essa sensação de proteção, de estar guardado no ventre de um gigante cósmico, que encerramos esta primeira parte da nossa reflexão. Deixamos para trás a ideia de uma explosão aleatória e abraçamos a possibilidade de um nascimento estruturado. A partir de agora, vamos explorar como essa realidade se manifesta no nosso dia a dia, nas leis sutis que regem a nossa vida e na estranha familiaridade que sentimos ao olhar para o abismo estrelado. O universo não é um lugar estranho, é uma herança, e nós acabamos de descobrir de onde ela veio. Agora que atravessamos o portal teórico e nos estabelecemos dentro dessa nova realidade, precisamos olhar para as nossas mãos, para o relógio na parede e para o chão sob os nossos pés. Se realmente habitamos o interior de um buraco negro, isso não é apenas uma curiosidade distante sobre galáxias longínquas. É uma verdade que dita a regra de cada segundo da sua vida, aqui e agora. A física que governa o seu sono, o fluxo do seu sangue e a queda de uma folha no outono são, nesta visão, manifestações diretas de estarmos vivendo em um espaço curvo e fechado. Vamos deixar de lado a origem do universo por um momento e focar na experiência palpável de existir dentro dele. Como é a rotina de um ser que vive no interior de uma singularidade expandida. A primeira e mais profunda consequência dessa vivência é algo que você sente o tempo todo, mas raramente questiona: a ditadura do tempo. Já percebeu como o tempo flui apenas em uma direção? Você pode andar para a esquerda ou para a direita, pode pular para cima ou agachar para baixo, mas jamais pode dar um passo em direção a ontem. Porque o tempo é uma prisão de mão única. Na física clássica, isso sempre foi um mistério, mas na física dos buracos negros, isso é uma consequência geométrica inevitável. Quando algo cruza o horizonte de eventos e cai num buraco negro, o espaço e o tempo trocam de papéis. O que era direção espacial se torna direção temporal. Isso significa que o caminho para baixo, em direção ao centro, deixa de ser uma distância e vira um futuro. Pense nisso com calma. Se estamos dentro de um buraco negro, a razão pela qual não podemos parar o tempo é a mesma razão pela qual uma pedra não pode parar de cair. Estamos todos em uma queda livre constante através da quarta dimensão. O amanhã não é um lugar que vamos visitar. É a direção para onde a gravidade de todo o universo está nos puxando. Essa teoria transforma a nossa percepção de envelhecimento. Envelhecer não é um desgaste biológico apenas. É o nosso movimento físico através da geometria do buraco negro. Cada batida do seu coração é um metro a mais nessa queda suave em direção ao futuro. Essa visão retira a melancolia da passagem do tempo e a substitui por uma compreensão de fluxo. Não estamos perdendo tempo, estamos viajando através dele, impulsionados pela própria estrutura da nossa casa cósmica. Além do tempo, essa teoria lança uma luz fascinante sobre a expansão do espaço. Quando os astrônomos olham para o céu, veem todas as galáxias se afastando umas das outras. O universo está crescendo. No modelo antigo, dizíamos que isso era a inércia da explosão inicial. Mas se vivemos dentro de um buraco negro, a expansão ganha um significado muito mais orgânico. Imagine o buraco negro visto de fora, no universo Pai. Se ele continua comendo matéria, ele cresce. Sua massa aumenta e, consequentemente, seu horizonte de eventos, a sua borda, se expande. O que acontece com o interior? Ele também precisa crescer. Portanto, a expansão que vemos no nosso universo
pode ser o reflexo direto do que o buraco negro está consumindo do lado de fora. Cada nova estrela ou nuvem de gás que o nosso buraco negro-mãe engole lá fora se converte em espaço fresco e energia aqui dentro. Isso cria uma conexão poética e invisível entre nós e um cosmos externo que jamais veremos. Quando o universo aqui dentro se estica, quando as galáxias se afastam, talvez seja porque o nosso útero está sendo alimentado. Estamos crescendo porque a casca que nos envolve está crescendo. Isso sugere que o nosso isolamento não é total. Somos um sistema dinâmico que responde em tempo real aos banquetes gravitacionais que ocorrem em uma dimensão superior. O universo não é estático. Ele é um organismo que engorda, respira e se dilata em resposta ao ambiente onde ele mesmo nasceu. Outra manifestação sutil dessa realidade é a temperatura do cosmos. O espaço profundo não é zero absoluto. Ele tem uma radiação de fundo, um calor residual muito tênue. A ciência convencional chama isso de eco do Big Bang. Mas na física dos buracos negros, existe algo chamado radiação Hawking, uma energia térmica que emana do horizonte de eventos. Se estamos do lado de dentro, a fronteira do universo deve brilhar com uma temperatura específica. E, curiosamente, os cálculos mostram que a temperatura do nosso universo coincide de forma suspeita com o que se esperaria da termodinâmica de um buraco negro gigantesco. A frieza do espaço profundo pode ser, na verdade, o calor da parede que nos cerca, a assinatura térmica da nossa prisão protetora. E isso nos leva a uma das ideias mais vertiginosas sobre a nossa vivência material: o princípio holográfico. Se toda a informação do que cai num buraco negro fica gravada na sua superfície, no horizonte de eventos, então tudo o que existe aqui dentro, em 3 dimensões, pode ser apenas uma projeção dessa informação bidimensional. Imagine um cinema. O filme está na tela plana, mas você vê profundidade, vê pessoas se movendo, sente a emoção. A física sugere que nós podemos ser o filme. A realidade real estaria codificada na borda do universo, naquela casca distante. E nós, com nossos corpos, planetas e estrelas, seríamos a projeção holográfica desses dados para o interior. Isso soa como ficção, mas é uma ferramenta matemática poderosa usada hoje para tentar unir a gravidade à mecânica quântica. Se isso for verdade, a solidez que você sente ao tocar um objeto, a textura dos lençóis, o peso do seu corpo, tudo isso é uma renderização de alta qualidade de dados que estão armazenados nos confins do cosmos. Viver dentro de um buraco negro significa viver em um universo onde a informação é a substância fundamental. A matéria é secundária, ela é apenas a forma como a informação se apresenta para nós. Isso explicaria por que a realidade fica pixelada quando olhamos muito de perto na escala quântica. Se você der zoom suficiente em uma foto digital, vê os pixels. Se os cientistas dão zoom na realidade, encontram o comprimento de Planck, uma unidade mínima abaixo da qual o espaço deixa de fazer sentido. Talvez esse seja o tamanho do pixel do nosso holograma cósmico. Essa perspectiva muda a forma como encaramos a nossa rotina. Não somos seres sólidos vagando no vazio. Somos padrões complexos de informação vibrando em uma projeção cósmica. A sensação de eu, a sua consciência, a sua memória, tudo isso está seguro, gravado na borda da eternidade, sendo projetado para este instante presente. Viver num buraco negro é viver num arquivo eterno. Nada se perde, porque a informação no horizonte de eventos nunca é destruída. Cada momento que vivemos, cada gesto, fica impresso na geometria do universo. Ao compreender essas regras invisíveis, o tempo como uma queda, a expansão como alimentação externa e a matéria como holograma, a estranheza do mundo quântico começa a fazer sentido. As coisas parecem mágicas no nível subatômico, porque as regras do jogo são diferentes dentro desse ambiente fechado. O mistério deixa de ser algo a temer e passa a ser a lógica da nossa casa. Estamos habitando um milagre matemático. E o mais belo é que, apesar de toda essa complexidade, a experiência humana continua simples: respirar, dormir, sonhar. A física complexa do buraco negro trabalha silenciosamente nos bastidores
para sustentar a simplicidade do seu descanso. Se pudéssemos agora mesmo ajustar a nossa visão não apenas para enxergar o que é pequeno, mas para enxergar o fundamental, o que veríamos? Para entender o mecanismo que realmente sustenta essa arquitetura colossal, precisamos descer muito além das células do seu corpo, além das moléculas de água, além dos elétrons que giram em torno dos núcleos atômicos. Precisamos ir até o porão da existência, onde a própria noção de lugar começa a se desfazer. É aqui nos bastidores profundos da matéria que encontramos a engenharia secreta, que impede o universo de colapsar e que confirma a teoria de que não houve um início a partir do nada. Vamos descobrir a textura do chão cósmico onde pisamos. Durante séculos, a ciência e a intuição humana trataram o espaço como um palco vazio e liso. Imagine uma mesa de vidro perfeitamente polida, estendendo-se infinitamente em todas as direções. Isaac Newton via o espaço assim, um container passivo, absoluto e contínuo, onde as estrelas e os planetas eram apenas atores que entravam e saíam de cena. Mesmo Einstein, ao curvar esse espaço com a relatividade, ainda o imaginava como um tecido contínuo, como um lençol de borracha. Se você desse um zoom nesse lençol, ele continuaria parecendo liso, não importa o quanto você ampliasse. Mas a nova física, aquela que desafia o Big Bang, nos traz uma revelação chocante e fascinante. O vidro não é liso. O lençol não é uma peça única. O espaço é tecido. Esta é a essência da gravidade quântica em loop, a teoria mecânica que dá suporte à ideia de que o universo é eterno. Ela propõe que o espaço não é um cenário onde as coisas acontecem. Ele é feito de coisas. Imagine que você está olhando para uma camiseta de algodão muito fina. De longe ela parece uma superfície suave e uniforme, mas se você aproximar o rosto e usar uma lupa potente, verá que não existe superfície. Existem fios, fios entrelaçados uns nos outros, formando nós e laços. E entre um fio e outro, existem pequenos buracos. O espaço onde você está agora, o ar que preenche o seu quarto, o vazio entre a Terra e a Lua, é exatamente assim. Ele não é contínuo. Ele é granulado. Ele é feito de minúsculos anéis de gravidade entrelaçados, formando uma cota de malha tridimensional inimaginavelmente fina. Esses anéis são chamados de redes de spin. Eles são os verdadeiros átomos do espaço. Mas atenção a este detalhe que muda tudo. Eles não estão no espaço. Eles são o espaço. Não existe nada fora ou entre eles. O volume, a profundidade, a altura e a largura são propriedades que emergem apenas quando esses laços se conectam em grandes quantidades. Isso significa que a realidade tem uma resolução mínima, um tamanho de pixel definitivo. Abaixo dessa escala, a escala de Planck, a geometria deixa de existir. Não há menor que isso. É o fim da linha. É o chão duro da realidade. Por que esse detalhe técnico é tão vital para o nosso relaxamento e para a história do universo? Porque ele é o mecanismo de segurança que impede o fim do mundo. Lembra da singularidade? Aquele ponto de densidade infinita que aterrorizava os físicos e que supostamente deu origem ao Big Bang? A singularidade só é possível se o espaço for liso e contínuo, permitindo que você esmague a matéria em um ponto cada vez menor, infinitamente, até desaparecer. Mas se o espaço é granulado, se ele é feito desses pequenos tijolos de geometria, existe um limite. Você não pode espremer o universo além do tamanho desses tijolos. Imagine que você está tentando colocar laranjas dentro de uma caixa. Você pode apertá-las, pode tentar organizá-las melhor, mas chega um momento em que as laranjas se tocam e não há mais espaço vago. Se você continuar empurrando, as laranjas vão resistir. Elas vão empurrar de volta. No universo, essa resistência é chamada de repulsão quântica. Quando a estrela colapsou para formar o buraco negro onde vivemos, ou quando o universo anterior se contraiu, ele não foi esmagado até o zero. Ele foi esmagado até que os átomos de espaço se tocaram. Nesse momento, a contração parou. E como uma mola comprimida ao máximo, a única reação possível foi explodir para fora. Esse é o mecanismo oculto do grande ricochete. A estrutura granular do espaço age como um amortecedor cósmico. Ela garante que a realidade nunca possa ser destruída ou apagada.
Ela apenas se comprime, ganha tensão e ricocheteia. Saber disso traz uma sensação profunda de estabilidade. O chão sob os seus pés, a realidade que sustenta o seu sono, não é um abismo sem fundo, é uma rede firme, entrelaçada, robusta. Existe um limite para o caos. Existe uma engenharia de segurança embutida na própria trama do cosmos que impede o colapso total. O universo é construído para sobreviver. Ele é resiliente por design. E como essa rede se comporta agora enquanto você descansa? Esses laços não são estáticos. Eles vibram. O espaço-tempo é uma espuma agitada e dinâmica. Embora não possamos ver nem sentir, a cada fração de segundo, trilhões de conexões microscópicas estão se fazendo e se desfazendo ao seu redor, tecendo a realidade em tempo real. Pense nisso como o tricô constante de uma avó universal. A existência está sendo tricotada agora. A continuidade do seu quarto, a permanência dos objetos, a fluidez do tempo, tudo isso é o resultado macroscópico dessa dança frenética e invisível de anéis quânticos. É um trabalho incessante de manutenção da realidade. Essa visão também resolve outro mistério profundo: o vácuo. Sempre imaginamos o vácuo como a ausência de tudo, mas na visão da mecânica quântica de loops, o vácuo é apenas o estado de energia mínima dessa rede. Não é o nada, é o silêncio da rede, é a malha em repouso. Mesmo no lugar mais vazio do universo, entre galáxias distantes, a rede está lá, latente, pronta para se curvar se uma massa passar por ela. Não existe o nada absoluto, existe apenas a geometria esperando para ser acordada. Você nunca está cercado pelo nada. Você está sempre imerso nessa substância geométrica, nesse fluido de possibilidades. Outro aspecto fascinante desse mecanismo é como ele dita a velocidade da luz. Por que a luz tem uma velocidade limite? Porque nada pode viajar instantaneamente, porque o espaço é uma rede. Para ir do ponto A ao ponto B, a informação precisa transitar por essas conexões, salto a salto, nó a nó. Como em uma cidade cheia de cruzamentos, existe um tempo mínimo para percorrer as ruas. A velocidade da luz é basicamente a velocidade máxima de processamento dessa rede cósmica. O universo tem uma taxa de atualização, como a tela do seu computador. Isso humaniza a física. As leis não são imposições arbitrárias. São as características físicas do material de que somos feitos. Somos limitados pela velocidade da luz porque somos feitos de espaço-tecido. Ao internalizar essa complexidade, a simplicidade do sono se torna um presente. Enquanto sua mente vaga pelos sonhos, essa maquinaria quântica inimaginável continua operando com precisão absoluta, sustentando cada partícula do seu ser, garantindo que a gravidade o mantenha na cama, que o calor do seu corpo não se disperse instantaneamente, que o tempo flua para amanhã seguinte. É uma orquestra silenciosa tocando a sinfonia da existência para que você possa apenas ser. Não precisamos entender a matemática dos spins para sentir o conforto de sua solidez. Saber que o universo tem uma estrutura, que ele não é uma névoa aleatória, nos dá uma base firme para relaxar. Aprofundando ainda mais, alguns teóricos sugerem que essa rede de spins pode ser a ponte entre a mente e a matéria, embora isso ainda seja o terreno fértil da especulação. Se tudo é informação geométrica, a consciência seria apenas um padrão mais complexo nessa mesma rede? Deixaremos essa pergunta flutuar no ar. O que importa agora é a certeza física. O universo é granulado, finito em sua escala mínima e, portanto, imune ao desaparecimento. A singularidade foi vencida pelos nós da realidade. Agora que desvendamos a arquitetura do piso, as vigas e os tijolos invisíveis que constroem o nosso castelo cósmico, precisamos olhar para os tesouros guardados dentro dele. Se o universo é um lugar fechado, protegido e construído sobre essa rede resiliente, que tipos de segredos raros ele acumulou ao longo dos eons? Que anomalias ou relíquias do universo pai podem ter vindo junto com a gente no momento do ricochete? A seguir, vamos abrir o baú das curiosidades cósmicas e investigar os fósseis de tempos anteriores ao Big Bang que podem estar flutuando por aí, esperando para serem encontrados.
Vamos descobrir que o nosso universo talvez tenha cicatrizes de nascença. Imagine-se agora como um arqueólogo. Mas, em vez de escavar a terra em busca de ossos ou cerâmicas antigas, você está escavando o próprio céu. Se a nossa história não começou com uma explosão aleatória, mas sim com um ricochete ou uma transição de um universo anterior, então deve haver vestígios. Nenhuma transformação dessa magnitude acontece sem deixar marcas. O universo é um guardião de memórias extraordinariamente eficiente. Nada é totalmente apagado, apenas diluído. E neste momento, astrônomos de todo o mundo estão apontando seus instrumentos para a escuridão, não para ver o que brilha agora, mas para encontrar os fantasmas do que existia antes do nosso tempo começar. O que estamos prestes a descobrir são as cicatrizes do infinito, as provas físicas de que não somos os primeiros. A primeira pista dessa investigação reside na luz mais antiga que podemos ver, a radiação cósmica de fundo. Imagine que o universo, logo após nascer ou renascer, era como um sino tocado com força máxima. O som desse sino, a vibração primordial, ainda ecoa por todo o espaço, transformado agora em micro-ondas frias que banham a Terra de todos os lados. Se o Big Bang tivesse sido apenas uma explosão caótica, esse eco deveria ser, em grande parte, uma estática uniforme, um ruído branco sem significado. Mas quando analisamos esse mapa de calor com precisão cirúrgica, encontramos padrões que desafiam o acaso. Encontramos anomalias que parecem mensagens. Um desses mistérios são os círculos concêntricos, identificados por físicos matemáticos como Roger Penrose. Imagine um lago calmo em uma noite sem vento. Se começar a chover, cada gota criará um círculo que se expande. Se a chuva for forte, os círculos se cruzam, criando padrões complexos na água. A teoria da cosmologia cíclica sugere que, no universo anterior ao nosso, colisões titânicas entre buracos negros supermassivos liberaram ondas gravitacionais tão poderosas que marcaram o tecido da realidade. Quando aquele universo colapsou e ricocheteou para formar o nosso, essas ondas não desapareceram. Elas ficaram impressas na estrutura como fósseis de som. O que vemos hoje na radiação de fundo podem ser as rugas deixadas por eventos que aconteceram antes do tempo existir. Estamos vendo o eco de uma tempestade que caiu em outro eon. Isso muda a forma como olhamos para a estática de uma televisão antiga fora do ar. Parte daquele chiado é a radiação de fundo. E dentro desse chiado, podem estar escondidas as assinaturas de civilizações ou galáxias que viveram, brilharam e morreram trilhões de anos antes de o nosso Sol ascender. Não é apenas ruído, é a memória geológica do cosmos. O universo carrega em sua pele as tatuagens de suas vidas passadas. A ideia de que podemos ver matematicamente o fantasma de um buraco negro que engoliu estrelas em uma era pré-Big Bang é, ao mesmo tempo, humilhante e grandiosa. Ela nos conecta a uma linhagem ancestral de eventos cósmicos. Mas as evidências não param nos ecos distantes. Existem objetos no nosso universo hoje que não deveriam estar lá, segundo a teoria clássica. Vamos falar sobre os buracos negros primordiais. A astronomia nos ensina que buracos negros nascem da morte de estrelas gigantes. Mas existem buracos negros que são velhos demais, ou pequenos demais para terem sido formados assim. Eles já existiam quando o universo tinha apenas frações de segundo. De onde eles vieram? A nova explicação quântica oferece uma resposta fascinante. Eles são pedaços do universo anterior que sobreviveram ao ricochete. Imagine uma trituradora gigante. Quando o universo anterior colapsou, a maior parte da matéria foi desfeita em energia pura para recomeçar o ciclo. Mas talvez, apenas talvez, algumas regiões eram tão densas, tão compactas, que sobreviveram intactas à passagem pelo gargalo do ricochete. Esses buracos negros primordiais seriam como sementes duras que não foram moídas. Eles atravessaram a transição e emergiram no nosso universo recém-nascido, já formados, antigos e silenciosos. Eles são viajantes do tempo definitivos, relíquias físicas que tocaram uma realidade que jamais conheceremos. Eles estão flutuando entre nós agora, invisíveis,
talvez compondo a misteriosa matéria escura que mantém nossas galáxias unidas. A gravidade que segura a Via Láctea pode vir, em parte, de âncoras lançadas por um universo morto. E há ainda um mistério maior, algo que os cientistas chamam com um tom de desconforto, de o eixo do mal. Não se deixe assustar pelo nome, é apenas um apelido para uma anomalia inexplicável na temperatura do universo. Se o Big Bang foi uma explosão para todos os lados, o universo deveria ser igual em todas as direções. Não deveria haver cima, baixo, esquerda ou direita no espaço profundo. Mas os dados mostram que existe um alinhamento estranho, uma espécie de eixo preferencial ao longo do qual as temperaturas flutuam de forma organizada. É como descobrir que a Terra tem um equador, mas em escala cósmica. Isso sugere que o universo tem uma orientação. Ele sabe para onde está girando. Porque isso é uma prova da nova teoria. Porque explosões não têm eixos organizados, mas buracos negros têm. Buracos negros giram. Se nascemos do colapso de uma estrela em rotação, ou se somos o interior de um buraco negro que está girando agora mesmo, é natural que herdemos esse movimento. O eixo do mal seria, na verdade, o eixo da mãe. O nosso universo inteiro estaria girando lentamente em torno de um polo invisível, seguindo a dança da estrela que nos gerou. Isso nos daria uma direção absoluta, o norte e o sul do cosmos. Não estamos flutuando em uma sopa aleatória, estamos em uma estrutura que tem arquitetura, rotação e sentido. E somos passageiros em um carrossel do tamanho da eternidade. Essas descobertas, os círculos de Penrose, os buracos negros ancestrais e o eixo misterioso, funcionam como peças de um quebra-cabeça que estamos montando no escuro. Elas nos dizem que o universo é muito mais biológico e imperfeito do que a matemática pura gostaria. Ele tem cicatrizes, tem assimetrias, tem pedaços antigos misturados com os novos. E essa imperfeição é o que o torna belo e real. Um universo perfeito e liso seria estéril. Um universo com história, com marcas de nascença e com restos de ciclos passados é um universo vivo. Ao contemplar esses segredos, a sensação de mistério se aprofunda, mas perde o seu terror. Não estamos olhando para o desconhecido, estamos olhando para o esquecido. A ciência está lentamente recuperando a memória do cosmos. Cada nova anomalia descoberta é uma lembrança que volta, e curiosamente, isso espelha a nossa própria experiência de dormir e sonhar. Quando acordamos, trazemos fragmentos confusos dos sonhos, sensações, imagens que se dissolvem. O universo faz o mesmo. Ele acorda de cada Big Bang trazendo fragmentos do sonho anterior. Nós somos os decifradores desses fragmentos. A nossa curiosidade, a nossa vontade de apontar telescópios para o frio do espaço é a forma como o universo tenta entender a si mesmo. E enquanto você relaxa agora, pense que o seu próprio corpo é feito de átomos que participaram dessa dança. A complexidade que permite que você pense, sinta e durma foi forjada não apenas neste éon, mas refinada através de incontáveis ciclos de contração e expansão. Você é o resultado de uma evolução eterna da matéria. Mas se o universo tem cicatrizes do passado, ele também tem conexões com o presente que vão muito além da gravidade. Existem laços invisíveis que unem partes distantes do cosmos de uma maneira que desafia a lógica comum, sugerindo que a separação entre aqui e lá é apenas uma ilusão. No próximo estágio da nossa viagem, vamos explorar como tudo está entrelaçado. Vamos descobrir como a física quântica permite que duas partículas, separadas por bilhões de anos-luz, conversem instantaneamente, como se fossem uma só, revelando a unidade fundamental que permeia toda a existência. Agora que caminhamos pelas cicatrizes do passado e tocamos a textura granulada do chão cósmico, precisamos desafiar uma das sensações mais fundamentais da nossa existência, a noção de distância. Quando você olha para a janela e vê uma estrela distante, ou quando pensa em uma pessoa que está em outro continente, a sua mente automaticamente calcula a separação. Existe o aqui e existe o lá. Existe um abismo de espaço vazio que precisa ser atravessado. Essa intuição de que as coisas estão separadas umas das outras é a base de como navegamos pelo mundo. Mas a nova física, a mesma que questiona o início do tempo,
também está desmantelando a realidade da separação. E se eu lhe dissesse que a distância é apenas uma ilusão persistente? E se, no nível mais profundo da realidade, tudo o que existe no universo ainda estiver tocando tudo o que existe, como se o cosmos fosse uma única folha de papel dobrada sobre si mesma inúmeras vezes? Entramos agora no território fascinante do entrelaçamento quântico, um fenômeno tão estranho que até Albert Einstein se recusou a acreditar nele completamente, chamando-o de ação fantasmagórica à distância. Mas hoje, sabemos que não é um fantasma. É a cola fundamental da realidade. Para entender isso, imagine duas partículas subatômicas, dois pequenos fótons de luz nascendo juntos de um mesmo evento de energia. Eles são como gêmeos idênticos, criados no mesmo instante. A mecânica quântica nos diz que, devido a essa origem comum, eles não são dois objetos separados. Eles são um único sistema matemático, compartilhando a mesma existência, mesmo que sejam fisicamente afastados. Se pegarmos um desses gêmeos e o deixarmos aqui na Terra, e levarmos o outro para a borda da galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância, a mágica acontece. Se medirmos o estado da partícula aqui, digamos se ela está girando para a direita, a partícula em Andrômeda, instantaneamente, sem nenhum segundo de atraso, assumirá o giro para a esquerda, para equilibrar o sistema. Não importa a distância. A comunicação entre elas é imediata, mais rápida que a luz, como se o espaço entre elas simplesmente não existisse. Elas ignoram os quilômetros, ignoram os anos-luz. Elas agem como se estivessem lado a lado. Isso perturba profundamente a nossa visão clássica de mundo. Como a partícula em Andrômeda sabe o que aconteceu na Terra instantaneamente? A resposta que a nova física sugere é poética e avassaladora. Elas não precisam enviar um sinal uma para a outra, porque elas nunca se separaram de verdade. A distância física que vemos com nossos olhos e telescópios é uma construção, uma regra do jogo macroscópico. Mas nos bastidores, no porão quântico onde o universo é tricotado, elas permanecem unidas pelo mesmo fio. Aqui a narrativa do universo cíclico ou do universo holográfico ganha uma nova camada de beleza. Se todo o nosso universo nasceu de um único ponto, seja uma singularidade, um ricochete ou um colapso estelar, isso significa que toda a matéria que existe hoje, cada átomo do seu corpo, cada molécula de ar, cada fragmento de rocha em Marte, tudo isso esteve em algum momento unificado naquele ponto inicial. Tudo estava comprimido no mesmo caroço de realidade. E a física sugere que, uma vez entrelaçados, sempre entrelaçados, as conexões quânticas não se quebram facilmente. Elas apenas se diluem na complexidade. Portanto, em um nível fundamental, você está entrelaçado com a matéria das estrelas distantes. Existe uma teia invisível, uma rede de conexões que permeia o vácuo, ligando cada partícula a incontáveis outras através do cosmos. O universo não é uma coleção de objetos isolados, flutuando no escuro. É um único cobertor contínuo, vibrando em uníssono. A separação que sentimos é apenas a limitação dos nossos sentidos. Somos como ilhas no oceano. Parecemos separadas na superfície, mas no fundo estamos todas conectadas à mesma crosta terrestre. Mas a ciência vai além. Recentemente, físicos teóricos propuseram uma ideia revolucionária que conecta esse entrelaçamento diretamente à estrutura do espaço-tempo e aos buracos negros que discutimos antes. Essa teoria tem um nome curioso: ER igual a EPR. Basicamente, ela sugere que o entrelaçamento quântico entre duas partículas é, na verdade, um minúsculo buraco de minhoca, um túnel no espaço-tempo, conectando-as. Sabe aqueles túneis de ficção científica que as naves usam para viajar? A teoria propõe que eles são reais, mas existem em escala subatômica, costurando o universo por dentro. Imagine que cada par de partículas entrelaçadas é ligado por um fio invisível de gravidade, um microtúnel que encurta o caminho através da quarta dimensão. O espaço, o tecido onde vivemos, seria, na verdade, tecido por trilhões e trilhões desses microtúneis. A solidez da realidade seria o resultado dessa costura gravitacional. Isso significa
que a geometria do mundo e a conexão quântica são a mesma coisa. O amor gravitacional que mantém os planetas em órbita e a conexão instantânea entre partículas são faces da mesma moeda. O universo se mantém unido porque está literalmente costurado a si mesmo por pontes invisíveis. Essa visão tem um impacto profundo na forma como sentimos a solidão. A solidão física é impossível num universo assim. Você é um nó nessa rede imensa. As partículas que compõem a sua mão podem estar sutilmente dançando com partículas que estão do outro lado do cosmos, respondendo a uma música que começou há bilhões de anos. A sua presença aqui afeta, de maneira infinitesimal, mas real, a totalidade da estrutura. Não somos observadores externos olhando para o universo, somos fios intrínsecos do tecido. Além disso, essa interconexão levanta questões fascinantes sobre a natureza da informação e da memória. Se o universo é um holograma entrelaçado, a informação sobre um evento que acontece aqui pode estar distribuída por toda a borda do cosmos. É como quebrar um holograma de vidro. Cada pequeno caco contém a imagem inteira, apenas com menos resolução. Talvez a alma do universo, a sua história completa, esteja presente em cada ponto do espaço, acessível se soubéssemos como ler. O passado não foi apagado. Ele está codificado nas correlações entre as partículas que nos cercam agora. O ar que você respira carrega em seus estados quânticos a memória das fornalhas estelares onde seus átomos foram forjados. Sinta o conforto dessa unidade. Em um mundo onde tantas vezes nos sentimos fragmentados, dispersos ou isolados, a física nos oferece a prova de uma integridade inquebrável. A realidade é coesa. Ela não deixa pontas soltas. O que chamamos de caos é apenas uma ordem complexa demais para nossa mente acompanhar. Uma dança de trilhões de fios invisíveis que nunca se embaraçam, mas que mantém a tensão perfeita para que o universo continue existindo, expandindo e abrigando a vida. Essa perspectiva também muda nossa relação com o futuro. Se o tempo e o espaço são emergentes, se são construídos por essas conexões, então o futuro não é um lugar vazio esperando para ser preenchido. Ele está sendo tecido agora, laço por laço, decisão por decisão, interação por interação. O universo é um grande tear em movimento perpétuo, e nós somos parte do padrão que está sendo criado. Não estamos sendo arrastados por uma correnteza fria. Estamos sendo carregados por uma rede viva e pulsante. Ao relaxar nesta noite, permita que a sua mente viaje por esses fios invisíveis. Imagine que ao fechar os olhos, você pode sentir a pulsação sutil dessa teia que conecta o seu quarto às nebulosas coloridas, aos planetas silenciosos e às galáxias espirais que giram majestosamente na escuridão. Não há barreiras reais. A parede do seu quarto é feita de átomos. A atmosfera lá fora é feita de átomos. O espaço interestelar é preenchido por campos quânticos. É tudo o mesmo oceano, apenas com densidades diferentes. Você está seguro, aninhado na estrutura mais vasta e bem construída que existe. E agora que entendemos que o universo é uma unidade indivisível, conectada por túneis secretos e laços de gravidade, surge uma pergunta inevitável sobre o propósito ou a consequência dessa arquitetura. Se o universo é tão finamente ajustado, tão resiliente e tão interconectado, qual é o papel da vida dentro dele? Somos apenas musgo crescendo na superfície de uma pedra molhada, ou a vida desempenha uma função física na evolução do cosmos? Será que a consciência é o mecanismo que o universo usa para observar a si mesmo e, assim, tornar a realidade concreta? No próximo passo, vamos explorar a relação profunda e surpreendente entre a mente humana e a matéria estelar, descobrindo por que alguns físicos acreditam que o universo precisava criar você para poder existir plenamente. Chegamos a um ponto da nossa caminhada onde a física dura das rochas, das estrelas e da gravidade precisa encontrar a suavidade da experiência humana. Até agora, falamos sobre estruturas colossais, buracos negros que gestam universos e redes invisíveis que costuram o espaço. Diante de tamanha magnitude, é natural que surja uma sensação antiga e persistente, a sensação de insignificância.
Quando olhamos para a vastidão do céu noturno, com seus bilhões de galáxias girando em silêncio, é fácil nos sentirmos como poeira irrelevante, um acidente biológico passageiro em um cosmos indiferente. Mas a nova explicação quântica, ao sugerir que o universo é um processo evolutivo e interconectado, vira essa lógica de cabeça para baixo. E se você não for um acidente? E se a humanidade, ou melhor, a consciência, for uma peça funcional da maquinaria cósmica? Para entender essa mudança radical de perspectiva, precisamos olhar para uma coincidência que perturba os físicos há décadas. Chamamos isso de sintonia fina. As leis da física que governam o nosso universo parecem ter sido calibradas com uma precisão assustadora para permitir a existência de complexidade. Se a força da gravidade fosse um pouquinho mais forte, as estrelas queimariam seu combustível rápido demais e morreriam antes que a vida pudesse surgir. Se fosse um pouquinho mais fraca, a matéria nunca teria se aglutinado para formar galáxias. Se a carga elétrica do elétron mudasse uma fração infinitesimal, os átomos não se formariam e a química seria impossível. Parece que ganhamos na loteria cósmica, acertando todos os números de uma vez só. A explicação antiga nos deixava com duas opções: ou foi sorte pura, o que é insatisfatório para a ciência, ou foi design intencional. Mas a teoria dos universos fecundos, proposta por físicos como Lee Smolin, oferece uma terceira via fascinante que nos conecta diretamente à natureza dos buracos negros. Lembre-se do que discutimos. Universos nascem dentro de buracos negros. Isso significa que um universo bem-sucedido é aquele que consegue criar muitos buracos negros, pois assim ele terá muitos filhos. Ele passa suas leis físicas para a próxima geração com pequenas variações, assim como o DNA passa características biológicas. Aqui está a virada surpreendente. Para criar um buraco negro, você precisa de uma estrela gigante. Para criar uma estrela gigante e estável, você precisa de grandes nuvens de hidrogênio e hélio, e precisa de carbono e oxigênio para resfriar essas nuvens e permitir que elas colapsem. A química necessária para fazer buracos negros é, incrivelmente, a mesma química necessária para fazer a vida. Os elementos que compõem o seu corpo, o carbono nos seus músculos, o oxigênio nos seus pulmões, o ferro no seu sangue, são os mesmos ingredientes vitais para a reprodução do universo. Isso sugere que a vida não é um musgo acidental na superfície de um planeta. A vida é um subproduto inevitável de um universo fértil. Nós existimos porque o universo precisa ser complexo o suficiente para se reproduzir. Somos, num sentido muito real, irmãos dos buracos negros. Compartilhamos a mesma linhagem química. O cosmos não é hostil à vida. Ele é estruturado para favorecer a complexidade, e nós somos a expressão máxima dessa complexidade. Essa visão retira o peso da solidão. Você não é um estranho aqui. Você é parte da estratégia de sobrevivência da realidade. O universo quer que você exista, porque as condições que permitem o seu fôlego são as mesmas que garantem a eternidade do cosmos através de seus ciclos de nascimento. Mas a relação entre a humanidade e o universo vai ainda mais fundo, tocando na fronteira misteriosa da mecânica quântica, o papel do observador. Existe um enigma no coração da física subatômica que sugere que a realidade não é fixa até que interaja com algo. Um elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, numa nuvem de probabilidades, até o momento em que é medido ou observado. Nesse instante, ele escolhe uma posição. Isso é chamado de colapso da função de onda. Durante muito tempo perguntou-se: o universo existiria se não houvesse ninguém para vê-lo? Se a realidade quântica precisa de um observador para se tornar concreta, então a consciência desempenha um papel arquitetônico. Alguns teóricos visionários, como John Wheeler, propuseram o conceito de universo participativo. Imagine o universo como um grande circuito fechado. Ele nasce do Big Bang, ou do ricochete, expande-se, cria estrelas, cria carbono, cria vida e, finalmente, cria olhos e mentes. No momento em que a primeira consciência desperta e olha para as estrelas, o circuito se fecha. O universo finalmente vê a si mesmo.
Nessa visão poética e científica, nós somos o órgão sensorial do cosmos. Somos os olhos através dos quais o universo contempla sua própria majestade. Sem a consciência para registrar a passagem do tempo, para sentir o calor, para perceber a luz, o universo seria apenas uma equação muda e cega, processando-se no escuro. A sua presença aqui, agora, deitado e ouvindo, é o que dá sentido e realidade à história cósmica. Você valida a existência. Ao observar o mundo, você o torna real. É uma responsabilidade silenciosa e bela. O seu relaxamento, a sua percepção, é o destino final de 14 bilhões de anos de evolução estelar. Essa conexão íntima se estende também à nossa biologia interna. O ritmo do seu corpo segue o ritmo dos astros. O ciclo circadiano que faz você sentir sono agora é uma resposta direta à rotação deste planeta, que é uma resposta à gravidade da estrela que nos aquece. Mas, mais profundamente, os átomos do seu corpo são relíquias imortais. Cada átomo de hidrogênio em cada molécula de água das suas células foi criado no início dos tempos, ou veio do universo anterior. Eles viajaram pelo espaço, foram comprimidos em estrelas, explodiram em supernovas, vagaram por nebulosas frias e agora, por um breve e precioso momento, organizaram-se para formar você. Quando você morrer, esses átomos não desaparecerão. Eles apenas se soltarão da forma humana e voltarão ao fluxo, talvez para fazer parte de uma montanha, de uma nuvem em outro mundo, ou, eventualmente, para cair em um buraco negro e viajar para o próximo universo. Você é uma montagem temporária de peças eternas. Sentir isso é libertador. Não precisamos nos preocupar com a permanência do ego, porque a substância do que somos é indestrutível. Somos o universo experimentando o ser humano por um tempo. Além disso, a nossa capacidade de compreender tudo isso é, em si, um mistério. Por que o cérebro de um primata, evoluído para caçar e colher nas savanas, teria a capacidade de entender a relatividade geral, a mecânica quântica e a curvatura do espaço-tempo? Não há vantagem evolutiva imediata em saber como funciona um buraco negro. Isso sugere que a inteligência é uma propriedade fundamental do universo, algo que emerge naturalmente quando a matéria atinge um certo nível de organização. O cosmos quer ser entendido. A matemática que inventamos ou descobrimos parece ser a própria linguagem da natureza. Existe uma ressonância entre a mente humana e a estrutura da realidade. Nós encaixamos aqui. Isso nos leva a repensar a nossa ansiedade moderna. Muitas vezes, nos sentimos desconectados, estressados, como se a vida fosse uma luta contra o mundo. Mas a física nos mostra que não existe nós contra o mundo. Nós somos o mundo. A ansiedade é apenas uma turbulência na superfície. No fundo, a base é de pertencimento absoluto. Você tem o direito de estar aqui tanto quanto uma estrela tem o direito de brilhar. A sua existência é justificada pelas leis fundamentais da natureza. E há ainda o impacto cultural dessa nova cosmologia. Se aceitarmos que o universo é cíclico, que não houve um começo único e que não haverá um fim definitivo, a nossa visão de tempo muda. A cultura ocidental é obcecada pelo fim, pelo apocalipse, pela linha de chegada. Mas um universo que respira em ciclos infinitos nos convida a uma visão mais oriental, mais circular e serena. Tudo o que vai, volta. A vida é renovação. Não precisamos correr para chegar a lugar nenhum, porque a existência é uma dança eterna, não uma corrida. Essa sabedoria física nos convida a viver o agora com mais plenitude. Se o passado é infinito e o futuro é infinito, o único ponto onde a vida realmente acontece é este instante, o vértice presente do cone de luz. É no agora que a onda quântica colapsa. É no agora que você sente o lençol, o travesseiro, o ar. Valorizar o presente não é apenas um conselho de autoajuda, é a atitude mais cientificamente correta que se pode ter. O presente é o único lugar onde a realidade é concreta. Ao internalizar que você é o universo desperto, que seus olhos são os olhos do cosmos e que sua mente é a ferramenta que a realidade usa para se conhecer, uma paz profunda pode se instalar. Você não é pequeno, você é focado.
Você é a ponta de lança de um processo gigantesco. E a sua tarefa agora, neste momento de descanso, é simples: permitir que o universo descanse. Quando você dorme, é o cosmos tirando uma pausa através de você. É a consciência recarregando suas energias para continuar a grande observação no dia seguinte. Sinta essa dignidade. Sinta a importância do seu repouso. Não é preguiça, não é perda de tempo. É uma função biológica e cosmológica essencial. O universo precisa que você esteja bem, saudável e descansado para que ele possa continuar vendo suas próprias maravilhas através da sua percepção. Com essa sensação de propósito calmo e de conexão inquebrável, estamos prontos para olhar para frente. Se o passado é um ciclo e o presente é conexão, o que o futuro reserva para este universo onde habitamos? Para onde estamos indo enquanto viajamos dentro desta bolha protegida? A seguir, vamos projetar nossa mente para os éons vindouros e descobrir o destino final da nossa casa cósmica e se a inteligência terá um papel na salvação da própria realidade. Ao longo desta jornada, viajamos para trás no tempo, desafiando o início e olhamos para dentro da matéria, encontrando a trama do espaço. Agora, precisamos fazer o movimento final e mais ousado. Precisamos olhar para a frente. Se a história do universo não começou com uma explosão acidental, mas é parte de um ciclo eterno ou de uma gestação dentro de um buraco negro, isso altera radicalmente o destino final de tudo o que conhecemos. Durante décadas, a cosmologia nos contou um final triste para a nossa história, conhecido como a morte térmica. Dizia-se que o universo continuaria se expandindo para sempre. As estrelas se apagariam uma a uma, as galáxias se separariam até que não fossem mais visíveis, e o cosmos se tornaria um lugar frio, escuro e vazio, flutuando na eternidade do nada. Era um fim solitário e sem propósito. Mas a nova explicação quântica, baseada no grande ricochete e na cosmologia de laços, acende uma luz de esperança no fim do túnel do tempo. Ela sugere que o universo não está caminhando para a morte, mas para a renovação. Se o espaço é elástico e granulado, a expansão que vemos hoje não pode durar para sempre. Imagine um pulmão que se enche de ar. Ele expande, mas chega a um limite elástico onde ele precisa parar e expirar. A teoria sugere que, em um futuro incrivelmente distante, a energia escura que empurra as galáxias para longe pode perder força ou inverter seu papel. A gravidade, paciente e implacável, começará a puxar tudo de volta. Esse cenário, conhecido como Big Crunch, ou Grande Colapso, deixa de ser um evento catastrófico e passa a ser visto como o recolhimento necessário para o próximo salto. As galáxias voltariam a se aproximar. O céu noturno ficaria cada vez mais brilhante à medida que a matéria se condensasse, e o universo começaria a aquecer novamente. Não seria um fim, mas um retorno ao lar. Toda a informação, toda a energia, toda a história acumulada durante bilhões de anos seria reunida novamente naquele ponto central, naquela densidade máxima permitida pelos átomos de espaço. E então, quando a compressão atingisse o limite da repulsão quântica, o gatilho seria disparado novamente. Um novo Big Bang, um novo universo nasceria do nosso, herdando nossas leis, nossa física e talvez de alguma forma sutil a nossa memória. Saber disso transforma a nossa visão do futuro. Não estamos marchando para o esquecimento, estamos participando de uma estação cósmica. O nosso éon é o verão do universo, a época de crescimento e vida. Haverá o outono, haverá o inverno da contração, mas a primavera é garantida pelas leis da mecânica quântica. A eternidade não é uma linha reta em direção ao escuro, é um círculo pulsante de luz. Mas enquanto esse futuro distante não chega, a ciência humana se prepara para dar saltos gigantescos na compreensão dessa realidade. O futuro próximo da astronomia promete revolucionar a forma como ouvimos o universo. Estamos prestes a lançar no espaço a próxima geração de detectores, como a antena espacial LISA e o telescópio Einstein. Diferente dos telescópios atuais que veem luz, essas máquinas gigantescas vão ouvir a gravidade. Elas serão capazes de sentir as ondulações no tecido do espaço-tempo, causadas pela fusão de buracos negros supermassivos e, mais importante, poderão detectar
o ruído de fundo do próprio Big Bang, ou Big Bounce. Imagine poder escutar a gravação de áudio do nascimento do universo. Se houve um ricochete, haverá uma assinatura sonora específica, um padrão de frequências que provará que o espaço já existia antes da expansão atual. Será a arqueologia definitiva. Poderemos mapear a topografia do universo anterior através dessas ondas gravitacionais primordiais. O futuro da ciência não é apenas descobrir novas partículas, é mapear a genealogia do cosmos. Vamos deixar de ser órfãos cósmicos para nos tornarmos historiadores da eternidade. E aqui entramos em um terreno onde a física teórica encontra a ficção científica mais avançada, a engenharia de universos. Se confirmarmos que os universos nascem do colapso de matéria em buracos negros, e se entendermos as leis exatas que governam esse processo, surge uma possibilidade vertiginosa para o futuro da inteligência. Será que um dia, civilizações avançadas, nós, ou nossos descendentes distantes, poderão criar seus próprios universos? A hipótese, levantada por cosmólogos respeitados, é que a inteligência pode ser o sistema reprodutivo do universo. Talvez a evolução natural das estrelas seja ineficiente. Talvez, para garantir a sobrevivência da realidade, o cosmos desenvolva seres inteligentes que aprendem a manipular a gravidade e a criar buracos negros artificiais em laboratório. Ao fazer isso, estaríamos literalmente dando à luz novos universos bebês. Dentro desses pequenos horizontes de eventos criados artificialmente, um novo espaço-tempo se expandiria, desconectado do nosso, pronto para evoluir suas próprias galáxias e vida. Isso nos colocaria no papel de pais cosmológicos. O futuro da humanidade, ou do que nos tornarmos, pode não ser apenas explorar este universo, mas garantir que a vida continue em outros. Se o nosso universo estiver morrendo de frio ou de colapso, a única forma de escapar seria enviar uma semente de informação através de um buraco negro artificial, garantindo que o próximo ciclo comece com as instruções corretas para a vida. Isso é a seleção natural cosmológica, elevada ao nível tecnológico. O objetivo final da ciência seria, portanto, a maternidade universal. Além disso, o futuro nos reserva uma compreensão mais profunda sobre a membrana que nos separa de outras realidades. A teoria das cordas e a teoria M sugerem que o nosso universo pode ser apenas uma brana, uma membrana tridimensional, flutuando num espaço dimensional maior, o bulk. Às vezes, essas membranas podem colidir. O futuro da física pode envolver a detecção de outros universos vizinhos, não através de luz, mas através da gravidade que vaza entre as dimensões. Poderíamos sentir a presença de um universo fantasma ao nosso lado, apenas pela atração gravitacional que ele exerce sobre nossas galáxias escuras. O isolamento cósmico seria quebrado definitivamente. Mas voltando para uma escala mais humana e relaxante, o que essa visão de futuro nos oferece agora? Ela nos oferece a cura para o medo do fim. Na nossa cultura, a morte é vista como um erro, uma falha, um ponto final absoluto. Mas num universo quântico e cíclico, a morte não existe como um estado permanente. Tudo é transformação de energia. O fim de uma estrela é o começo de um buraco negro. O fim de um buraco negro, através da evaporação Hawking, devolve a energia ao espaço. O fim do universo é o gatilho para o próximo. A natureza não desperdiça nada. Essa economia circular do cosmos nos ensina que o futuro é seguro. Mesmo que a Terra desapareça, mesmo que o Sol se apague, os blocos fundamentais da realidade, os loops de espaço e a informação quântica permanecem. O palco nunca é desmontado, apenas o cenário muda. E nós somos feitos do material do palco. Outro aspecto fascinante do futuro é a evolução da própria mente. Se a consciência é um fenômeno quântico ligado à estrutura do espaço-tempo, como sugerem algumas teorias da mente, como a de Penrose e Hameroff, então a evolução da inteligência pode ser a evolução da capacidade do universo de sentir a si mesmo com mais intensidade. No futuro, talvez a fronteira entre mente e matéria se dissolva. Talvez a comunicação não precise mais de tecnologia externa, mas use o próprio entrelaçamento quântico natural que nos une.
Imagine uma humanidade que sente a presença dos outros e do cosmos não por Wi-Fi ou rádio, mas pela vibração direta da teia cósmica. Uma empatia física e absoluta. Estamos caminhando para uma era de integração. Deixamos para trás a era da superstição. Estamos atravessando a era do materialismo frio e entrando na era da conexão quântica. O futuro é uma síntese onde ciência e espiritualidade se encontram na geometria do espaço. O universo deixa de ser uma máquina morta e passa a ser visto como um organismo vivo, e nós somos as células nervosas desse organismo acordando para a nossa função. Ao contemplar esse horizonte vasto, sinta como os seus problemas diários diminuem de tamanho. As preocupações da semana, os prazos, as ansiedades, tudo isso acontece dentro de uma bolha minúscula de tempo, mas a sua essência pertence a essa história maior, que se estende por trilhões de anos à frente. O futuro é longo, é vasto e é cheio de potencial. Não há pressa. O universo tem todo o tempo que existe, porque ele é o tempo. E assim, com a certeza de que o amanhã não é um abismo, mas uma promessa de renovação, preparamos o nosso espírito para o encerramento desta viagem. Vimos o passado sem início, o presente entrelaçado e o futuro cíclico. Agora, resta-nos recolher todas essas peças e formar uma única imagem, uma metáfora final que você possa levar para os seus sonhos. Vamos sintetizar a beleza da física em uma emoção pura, para que você possa dormir não apenas relaxado, mas profundamente maravilhado com o milagre de existir. No próximo passo, faremos o pouso suave dessa nave de pensamentos, trazendo a vastidão das galáxias para o conforto do seu travesseiro. Chegamos agora ao momento em que a ciência deixa de ser uma busca por respostas e se torna finalmente um convite ao descanso. Durante esta noite, percorremos distâncias inimagináveis. Fomos até a borda do tempo, olhamos para dentro do abismo dos buracos negros e tocamos os fios invisíveis que tecem a realidade. Mas toda essa viagem, toda essa exploração das fronteiras do conhecimento tem um único destino final: o silêncio do seu quarto. A física mais complexa do universo só serve, em última instância, para explicar o milagre deste momento de paz em que você se encontra agora. É hora de traduzir as equações em sensações e permitir que a vastidão do cosmos embale o seu sono. Pense na tranquilidade que surge ao saber que não houve um início abrupto. A ansiedade humana muitas vezes nasce da ideia de que somos finitos, de que temos um prazo, de que tudo precisa ser feito agora porque o tempo está correndo contra nós. Mas a nova visão de um universo cíclico e eterno nos oferece um antídoto poderoso para essa pressa. Se o cosmos não nasceu de uma explosão, mas é uma entidade antiga que apenas muda de forma, então a existência não é uma corrida de tiro curto. É uma maratona infinita. Você não está atrasado para nada. Você está exatamente onde deveria estar, no ponto preciso deste ciclo cósmico, vivendo o momento que foi preparado para você por eons de evolução estelar. Feche os olhos e visualize a escuridão suave que se forma por trás das suas pálpebras. Essa escuridão não é vazia. Como aprendemos, ela é cheia. Ela é a rede de spins, a trama geométrica que sustenta o seu pensamento e o seu sonho. Você não está sozinho no escuro. Você está mergulhado na substância fundamental da realidade. Sinta o peso do seu corpo contra o colchão. Essa sensação de peso, que o puxa gentilmente para baixo, não é apenas uma força mecânica, é o abraço da Terra, curvando o espaço ao seu redor para mantê-lo seguro. A gravidade é a maneira que o universo tem de dizer: fique aqui, descanse, eu estou segurando você. Vamos retomar a imagem do grande ricochete, mas agora transforme-a em algo íntimo. O universo se expande e se contrai, ele cresce e diminui. O que é isso, senão a respiração de um gigante? O cosmos inteiro está respirando. E agora, perceba o seu próprio peito. O ar entra, o peito sobe. O ar sai, o peito desce. O ritmo da sua respiração é um eco microscópico do ritmo do universo. Quando você inspira, está participando da expansão das galáxias. Quando expira, está imitando o recolhimento das estrelas. Você e o universo estão sincronizados, dançando a mesma valsa de abrir e fechar, de dar e receber,
de vigília e sono. Essa conexão retira o medo da noite. A noite não é o fim do dia, é a fase de contração necessária para que o dia seguinte possa expandir. É o ricochete diário da sua consciência. Ao adormecer, você não está se desligando. Está entrando no seu próprio buraco negro pessoal, no seu horizonte de eventos interior, onde o tempo flui diferente e onde a realidade é reconstruída. Sonhar é visitar o universo paralelo que existe dentro da sua mente, tão complexo e misterioso quanto o universo lá fora. Lembre-se também da proteção. A ideia de que vivemos no interior de um buraco negro pode ter parecido assustadora no início, mas agora, sob a luz da reflexão final, ela se revela como a imagem definitiva de abrigo. Estamos dentro. Estamos protegidos por uma parede impenetrável que separa o nosso lar do caos exterior. O universo é um útero, uma estufa, uma caverna iluminada por trilhões de estrelas, onde a vida pode florescer em segurança. Sinta essa segurança agora. As paredes do seu quarto são a primeira camada de proteção. A atmosfera da Terra é a segunda e a borda do universo é a última. Você está aninhado dentro de camadas e camadas de cuidado cósmico. Nada pode atingi-lo. Nada pode perturbar a ordem profunda que mantém os planetas girando e o seu coração batendo. Deixe que essa certeza dissolva qualquer tensão que ainda reste nos seus ombros. Solte a mandíbula, destrave os dedos, trave-os. Deixe que os músculos das pernas fiquem pesados. O seu corpo sabe que pode relaxar, porque o chão quântico é firme. A rede de espaço-tempo não vai se romper. As leis da física não vão mudar enquanto você dorme. O sol vai nascer amanhã porque a conservação do momento angular garante que a Terra continue girando. A ciência é a promessa de que amanhã virá. Você não precisa vigiar o mundo. O mundo se cuida sozinho, com uma precisão matemática infalível. Pense nas partículas que formam você. Elas são velhas, sábias e indestrutíveis. Elas já foram fogo, já foram chuva, já foram rocha. Elas sabem o que fazer. Elas sabem como descansar. Confie na sabedoria dos seus átomos. Eles estão vibrando agora, numa frequência mais baixa, entrando no modo de repouso, alinhando-se com a calma da noite. A sua consciência é apenas o passageiro suave dessa nave de matéria. E o passageiro pode dormir, porque a nave tem piloto automático. À medida que os pensamentos começam a ficar mais lentos e desconexos, permita-se sentir a gratidão por fazer parte desse mistério. Ser consciente num universo eterno é um privilégio raro. Você é o universo percebendo a sua própria beleza. E agora, o universo quer fechar os olhos. Ele quer parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Deixe as preocupações do eu se dissolverem na vastidão do tudo. Não há mais distinção entre você e o espaço. Você é feito de espaço. Você é feito de tempo. Você é feito de luz antiga e gravidade silenciosa. Imagine que, ao adormecer, você está se reconectando com a teia invisível que une todas as coisas. O sono é o momento em que a ilusão de separação desaparece completamente. No mundo dos sonhos, não há distâncias. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo. É a liberdade total, a mesma liberdade que o universo tinha antes de se cristalizar em matéria. Volte para a fonte. Volte para o silêncio que existia antes do Big Bang. Esse silêncio ainda mora dentro de você, bem no fundo, intocado pelo barulho do mundo moderno. Encontre esse lugar. Ele é quieto, ele é escuro, ele é paz. A cada respiração, você afunda um pouco mais nesse travesseiro de estrelas. O peso do dia evapora. As memórias recentes perdem a cor e se tornam apenas sombras gentis. O futuro é uma promessa distante que não precisa ser aberta agora. Só existe o agora, o eterno agora. O momento suspenso onde a inspiração vira expiração. O ponto de virada do ricochete. É aqui que o descanso mora, nesse intervalo minúsculo e perfeito entre dois batimentos cardíacos. Sinta como a temperatura do quarto parece abraçar a sua pele. É a termodinâmica buscando o equilíbrio, a mesma força que distribui o calor pelas galáxias. Tudo tende ao repouso. A entropia, muitas vezes vista como desordem, é também a força que nos convida a parar, a deitar, a relaxar a estrutura. Deixe a física agir sobre você.
Não resista. A correnteza leva para o sono profundo e reparador. Você é uma parte essencial dessa história sem fim. Sem o seu sono, o universo não estaria completo. O seu descanso é necessário para o equilíbrio do todo. Então, durma com a consciência limpa de quem cumpriu o seu papel cósmico apenas por existir. As estrelas continuarão vigiando lá fora. A gravidade continuará segurando tudo no lugar. O grande relógio celeste continuará girando, silencioso e preciso. Nada exige a sua atenção agora. Permita-se flutuar. Solte as últimas amarras da lógica. A ciência nos trouxe até aqui, até a porta do encantamento, mas agora é a poesia do silêncio que vai guiá-lo através do limiar. Atravesse o horizonte de eventos do sono. Do outro lado não há perguntas, não há teorias, não há cálculos. Há apenas a sensação pura e simples de ser, de existir, de estar em paz. O universo é sua casa. A eternidade é seu tempo. E o sono é sua viagem de volta para o centro de tudo. Durma agora, viajante das estrelas. Durma, filho do cosmos. A noite é sua amiga e a ciência é sua guardiã. Tudo está bem. Tudo está em seu lugar. Tudo é um. Espero que essa jornada pelo tempo e pelo espaço tenha trazido paz aos seus pensamentos e peso às suas pálpebras. Se você sentiu a conexão com o infinito nesta noite, por favor, deixe o seu curtir neste vídeo e se inscreva no canal. É uma forma simples de continuarmos explorando os mistérios do universo juntos. Se conhece alguém que precisa descobrir essa serenidade, compartilhe essa história. E se quiser continuar a viajar conosco, escolha um dos vídeos que vão aparecer na sua tela agora. Bons sonhos!